Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar agora com a segunda parte da aula sobre o sintoma chamado disfagia. Essa aula é sobre as possibilidades etiológicas, as possibilidades diagnósticas associadas ao fenômeno da disfagia. Tudo bem? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Fiz essa aula baseada no Guyton, Silverthorne e no Guidelines da Organização Mundial da Saúde sobre disfagia. Então, bora lá, galera. O que é disfagia? A disfagia, ela é a dificuldade em deglutir. A odinofagia é a dor ao deglutir, tudo bem? Sempre que eu estiver pensando em deglutição, seja uma odinofagia ou uma disfagia, eu vou estar pensando em boca, faringe e esôfago. Boca, faringe e esôfago, que são as estruturas envolvidas no processo de deglutição. Para saber mais sobre o processo de deglutição, assista a aula anterior, tudo bem? Então, vamos lá. Para fazer diagnóstico de disfagia, eu divido a disfagia em alta e baixa, de acordo com o sítio anatômico. Então, a disfagia alta, também chamada de odinofagia, ela vai se referir a uma disfagia em que a estrutura acometida é a orofaringe ou a laringe. Tudo bem? E como que é esse paciente com disfagia alta, galera? É um paciente que ele vai chegar engasgado, tossindo. Por que ele vai engasgar? Porque na disfagia alta, você tem dificuldade na execução do reflexo de deglutição, né, que envolve a faringe. Então, por exemplo, ele vai engasgar porque você não vai ter o fechamento da epiglotite para fechar a passagem entre a faringe e a laringe. Então, essa epiglotite ela não se fecha corretamente e você pode ter entrada do alimento na laringe e da laringe para a traqueia. Quando o alimento chega na traqueia, você engasga, tosse, tudo bem? Então, ele vai ter um engasgo, tosse, porque você vai ter problema nesse fechamento da epiglotite. O que mais? É um paciente que pode ter salivação. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter dificuldade em iniciar o reflexo da deglutição, aí o alimento fica mais tempo na boca e você saliva mais. Esse paciente, ele pode ter rouquidão precedente. A rouquidão, ela indica um processo patológico a nível de laringe, tudo bem? O paciente pode ter regurgitação nasal. Por quê? Porque lembra que no reflexo da deglutição, você tem o fechamento da passagem entre a faringe e a nasofaringe pela elevação do palato da úvula. Então, o palato e a úvula se eleva e fecha a passagem para a nasofaringe. Se não ocorrer esse fechamento, você pode ter alimento saindo pela sua narina, que é o que a gente chama de regurgitação nasal. É aquilo que acontece quando você toma Coca-Cola e ri. Você sai Coca-Cola pelo nariz, entendeu? Isso é regurgitação nasal. E ele é um paciente que ele vai ter um histórico de aspiração, tudo bem? O que é aspiração? É quando aquele alimento, aquele conteúdo, né, gástrico, ele vai entrar também através do mau fechamento da epiglotite, ele vai entrar na minha laringe, da laringe para a traqueia e ir para a árvore brônquica, a gente chama isso de aspiração, tá? E esse paciente ele vai ter uma história de pneumonia, tá? Pneumonia de repetição, porque a pneumonia ela tem como causa principal a aspiração, tá? A maioria das pneumonias são aspirativas, tem um paciente que está sempre aspirando, aspiração predispõe à pneumonia. E é um paciente que pode estar perdendo peso, né? Inclusive com uma deficiência nutricional visível, que é a caquexia, tá? Um estado de desnutrição, né? Porque, em decorrência dessa dificuldade de deglutir, ele vai se alimentar menos e perder peso. E às vezes até ficar caquético. Tudo bem? Então, para memorizar, vamos lá. Olha aqui o nosso paciente engasgando, tá? Um ponto importante que ele vai referir. Se você perguntar para ele onde que é a dificuldade de deglutir, ele vai falar para você que o problema dele está na fúrcula external ou no pescoço. E ele vai dizer que ele tem dificuldade em iniciar a deglutição. Tudo bem? Então, vamos lá para fixar.
engasgo, tosse, dificuldade em iniciar a deglutição, paciente vai localizar na fúrcula external no pescoço, paciente pode ter regurgitação nasal, salivação, rouquidão precedente, aspiração, perda de peso, e geralmente vai indicar um processo em que você tem falha no movimento da língua, faringe, do esfíncter esofágico superior, falha no reflexo da deglutição, beleza? Aí, nós temos esse outro caso, que é a disfagia baixa. A disfagia baixa, ela vai acometer o esfíncter esofágico inferior e o corpo do esôfago. Por isso que ela também vai ser chamada de disfagia esofágica, tudo bem? Ela vai acometer o esôfago e o esfíncter esofágico inferior. Então, esse paciente ele vai chegar para você dizendo que ele está entalado, que ele começa a deglutir e segundos após a deglutição, ele sente alguma coisa entalada, tá? Ele vai referir que esse entalamento é na região da fúrcula external ou do tórax. E essa disfagia esofágica ou disfagia baixa, ela vai estar associada a sintomas esofágicos. Quais são esses sintomas esofágicos? São pirose, também chamada de azia, em que você vai ter queimação retroesternal, hematêmese, cólica esofagiana e cialose, tá? Então, olha aqui o nosso pacientinho apontando a região do tórax, tá? Porque ele vai apontar ou a fúrcula external ou o tórax. E eu quero ressaltar aqui que o paciente com esofagia baixa, perdão, o paciente com disfagia baixa, ele, principalmente se tiver uma cólica esofagiana acompanhando, isso pode mimetizar um infarto do miocárdio. Então, principalmente se for paciente mais velho, o cara chega no ponto-socorro achando que está infartando e, na verdade, ele está com uma disfagia baixa que está cursando com cólica esofagiana. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, galera, eu vou falar da etiologia da disfagia alta, ou seja, aquela disfagia que vai acometer orofaringe, faringe e esfíncter esofágico superior, tá? É um slide com muita informação, mas eu garanto que tem menos do que o Harrison, e depois eu vou deixar disponível para vocês lerem. Tudo bem? Então, vamos lá. A disfagia alta ela vai ser dividida, como eu já falei, em propulsora e estrutural, tá? Dentro da disfagia propulsora, eu tenho disfagias de causa miogênica e de causa neurogênica, tudo bem? Então, vamos lá. Disfagias altas de causa neurogênica. Então, neurogênica neurônio é algum problema nos neurônios, né, da motilidade, associados com a motilidade, que vão causar essa disfagia alta. Então, por exemplo, eu tenho disfagia alta nas neuropatias degenerativas, como, por exemplo, esclerose lateral aminiotrófica, esclerose múltipla, cloreia de Huntington e também em demências neurodegenerativas, como, por exemplo, a Alzheimer, tá? Então, doenças cerebrais degenerativas, esclerose lateral aminiotrófica, esclerose múltipla, cloreia de Huntington, Alzheimer. Outra causa neurológica de disfagia alta é o AVC de tronco encefálico, tá? Então, nesses casos que eu tiver um AVC ou uma demência neurodegenerativa ou alguma neuropatia degenerativa, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lesão dos núcleos dos nervos cranianos associados com o reflexo da deglutição, ou seja, eu vou ter uma lesão dos nervos cranianos aferente glossofaríngeo, eferente vago e eferente hipoglosso, que estão relacionados aí com o processo de deglutição, tá? Aí, outra condição neurológica que está associada à disfagia alta é o parkinsonismo. No caso, o parkinsonismo, o paciente vai ter dificuldade de fazer a parte voluntária da deglutição, tudo bem? Aí, fora essas causas neurológicas, eu tenho causas miogênicas. Então, mio, vou pensar que o problema está na junção neuromuscular ou na fibra muscular, tudo bem? Então, ó, eu tenho a miastenia gravis, eu tenho polimiosite e eu tenho várias distrofias musculares.
sobretudo a distrofia cricofaríngea do músculo cricofaríngeo que fica na faringe, beleza? Então, ó, causas miogênicas: miastenia graves, polimiosite, distrofias musculares, tá? E aí, eu vou falar um pouco sobre a principal causa miogênica, que é a miastenia graves. O que é a miastenia graves, galera? Ela é uma doença em que você tem fraqueza dos músculos esqueléticos. Então, na deglutição, a gente tem músculo esquelético na laringe, músculo esquelético na faringe e na parte extratorácica do meu esôfago. Quando eu estou falando de disfagia alta, eu falo de laringe e faringe, tá? Então, o que vai acontecer? Como esses músculos da laringe e da faringe na miastenia graves estão fracos, você vai ter falha na elevação da laringe durante a execução do reflexo de deglutição, você vai ter falha na adução da laringe, que é necessária a fonação, e você vai ter falha na peristalse da faringe, tudo bem? Então, se eu vou ter problema na peristalse faríngea e na elevação da laringe, eu vou ter uma disfagia orofaríngea, com direito a tudo. Então, o paciente ele vai tossir, ele vai pigarrear, ele vai aspirar, vai ter uma história de pneumonia de aspiração, vai ter regurgitação nasal, que é a saída do alimento aqui pelo nariz, e vai ter disfonia por conta dessa falha na adução das cordas vocais, tá? E além disso, ele vai ter uma incoordenação entre deglutição e respiração. Lembrando aí que fisiologicamente, quando eu tenho ativação do centro reflexo da deglutição, eu tenho inibição concomitante do centro respiratório, tá? E aí, no caso da miastenia graves, você vai ter uma incoordenação entre esses dois centros. Além das causas neurológicas e miogênicas, tá? Eu tenho as causas estruturais, tá legal? Então, causas estruturais. Primeiro, as fendas congênitas, né? O bebezinho já nasce com essa disfagia alta. Então, eu vou ter fenda palatina, fenda labial, fenda faríngea, são todas disfagias altas congênitas, tudo bem? Causas de disfagia alta congênita. Eu tenho também o divertículo de Zenker, que eu vou explicar no próximo slide. Aí eu tenho também causas estruturais que estão relacionadas com a compressão extrínseca da minha faringe, tá? Então, eu tenho algumas alterações a nível de mediastino, alterações mediastinais, que vão causar a compressão extrínseca da minha laringe, dificultando ali a deglutição. Então, olha lá, eu posso ter um bócio, um aumento da tireoide, tumor, linfonodomegalia, tá? Isso tudo vai comprimir extrinsecamente a minha faringe, causando uma disfagia alta. E eu também posso ter estenose da minha orofaringe e da minha faringe, tá? Em decorrência, principalmente, de intervenções cirúrgicas e radioterapia, tá? E a gente tem muito caso de intervenção cirúrgica em radioterapia em câncer de cabeça e pescoço. E aí, essa cirurgia em radioterapia causa inflamação e aí causa certa estenose no lúmen da minha faringe, tá? Então, sempre procurar perguntar para o paciente histórico de câncer de cabeça e pescoço, tá? Eu posso ter também uma estenose em decorrência de lesões inflamatórias por N causas, tá? Incluindo a ingestão de substâncias cáusticas ou, por exemplo, uma infecção por herpes simples, tá? Então, eu vou deixar esse slide disponível para vocês memorizarem depois. Qualquer coisa, eu sei que é muita informação, dá pausa, volta o vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês o divertículo de Zenker, tá? Que é uma das causas estruturais de disfagia alta. O que é o divertículo de Zenker? Na verdade, apesar de a gente chamar ele de divertículo, ele é um pseudo-divertículo, tá? Então, o pseudo-divertículo de Zenker, ele vai ser uma evaginação da mucosa e da submucosa da faringe, que vai se evaginar nessa região aqui, chamada triângulo de Killian, formando o que a gente chama de divertículo, que é essa saculação, formada a partir da evaginação da mucosa e da submucosa.
Então, o que vai acontecer na fisiopatologia do divertículo de Zenker, galera? Eu vou ter uma alteração na motilidade do esfíncter esofágico superior. E aí, essa alteração na motilidade, ela geralmente vai resultar num aumento da pressão intraluminal da minha faringe. E aí, eu tenho uma área que é naturalmente mais frágil na parede da minha faringe, chamada deiscência de Killian, que se situa aqui, ó, abaixo das fibras oblíquas do músculo cricofaríngeo e acima das fibras horizontais, acima das fibras horizontais do músculo cricofaríngeo, ó, isso aqui é o músculo cricofaríngeo, e abaixo das fibras oblíquas do músculo tíreo-faríngeo, tá? Então, aqui eu tenho esse triângulo, que é a deiscência de Killian, e essa é uma área naturalmente frágil da parede da faringe. Então, nesse contexto de aumento da pressão intraluminal faríngea, eu vou ter a formação desse pseudodivertículo. E aí, com a formação do pseudodivertículo, eu vou ter como sintomas disfagia alta, eu vou ter regurgitação de partículas de alimento, porque alguma parte do alimento vai ficar com dificuldade de passar e vai ser regurgitada de volta para a boca. Eu vou ter halitose, porque partículas de alimento podem ficar ali sem ser removidas corretamente e causar mau hálito. Eu vou ter aspiração e eu vou ter disfonia, porque o músculo cricofaríngeo, ó, que é esse aqui, ó, ele está associado à adução das pregas vocais durante a oratória, tudo bem? Então, galera, disfagia baixa. Quando eu estou falando de disfagia baixa, eu falo de uma disfagia a nível de esôfago, corpo esofágico, ou esfíncter esofágico inferior, tudo bem? É aquela que o paciente vai dizer que está entalado, dizer que sente aquilo depois de começar a deglutir, e vai apontar para a fúrcula external ou para o tórax, tá? E ela vai estar associada aos ditos sintomas esofágicos. O que são os sintomas esofágicos? São sintomas associados à alteração no esôfago, tudo bem? Então, quais são eles? Olha aqui nessa tabela. Dificuldade na deglutição, que é a disfagia. Odinofagia, que é dor à deglutição. A pirose, também chamada de azia, que é aquela queimação retroesternal. A regurgitação, que é o retorno do alimento do esôfago para a cavidade oral. E o que a gente chama de cólica esofagiana, tudo bem? A cólica esofagiana, ela é uma dor constritiva em aperto retroesternal, que é o que geralmente é confundido com o infarto do miocárdio, tudo bem? O paciente sente essa cólica esofagiana e acha que está infartando. E eu tenho também a hematêmese, que é o vômito sanguinolento, e a cialose, que é a hipersalivação, tudo bem? Aí, dentro das causas de disfagia baixa, eu tenho causas propulsivas, que estão associadas aí à motilidade daquele conteúdo a nível de esôfago e esfíncter esofágico inferior. E falando dessas causas propulsivas, eu vou ter, em primeiro lugar, ganhando disparada, galera. Disfasia baixa, você vai pensar em doença do refluxo gastroesofágico. Doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque geralmente na doença do refluxo gastroesofágico você vai ter incompetência do esfíncter esofágico inferior. E aí você vai ter o tal do refluxo gastroesofágico, que é a passagem do conteúdo ácido do estômago de volta para o esôfago, causando lesão daquele esôfago, tá? E até mesmo uma estenose péptica, causada por regurgitação desse conteúdo ácido. Além da doença do refluxo gastroesofágico, eu tenho a calásia como causa de disfagia baixa propulsiva. Vou ter uma aula só de calásia. Então, doença do refluxo gastroesofágico, acalásia, espasmo esofágico difuso e esclerodermia. Aí, entre as causas estruturais, eu tenho essa causa estrutural fixa, que é o anel de Skatsky,
Esse anel de Skarsky, esse anel de Skarsky, tá bom, gente, vocês entenderam. Se escreve assim, ó. Esse anel de Skarsky, ele é algo congênito, então vai ser uma disfagia baixa que o paciente vai apresentar já ao nascimento, tá? E eu também tenho casos estruturais variáveis, que vão ser principalmente as estenoses decorrentes aí de uma esofagite eosinofílica, de uma esofagite por pílula, de uma esofagite infecciosa, de um estreitamento péptico ou uma hérnia de hiato, tá? Então, galera, eu vou explicar melhor para vocês algumas dessas causas de disfagia baixa, porque não adianta eu falar o nome dos negócios e vocês não saberem o que é. Então, bora lá. Uma das grandes causas de disfagia baixa é a acalásia, tá? A acalásia, ela vai ser definida como incapacidade fisiológica de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. E essa incapacidade de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, ela vai estar acompanhada de graus variados de hipertonicidade do esfíncter esofágico inferior, sendo que em alguns poucos casos ele vai estar normotônico, tá? Além disso, na acalásia, eu tenho a abolia da peristalse, ou seja, abolia, cessamento do movimento peristáltico no meu esôfago e substituição desse movimento peristáltico por contrações anormais, fracas ou vigorosas. Quando ela é vigorosa, eu chamo de acalásia vigorosa. E essa acalásia ela vai ocorrer principalmente em pacientes entre 25 e 40 anos, vai ter um desenvolvimento insidioso. Então, é um paciente que vai falar para você que está com aquilo há anos e começou devagar. E ela vai ter causa idiopática, ou no Brasil, ela está associada ao esôfago chagástico, ou seja, a doença de Chagas. Tudo bem? Aí eu tenho o espasmo esofágico difuso, que também é uma causa de disfagia baixa. Então, o que é o espasmo esofágico difuso, galera? É uma doença em que você tem um esfíncter esofágico inferior capaz de se comportar normalmente, contrair e relaxar. Porém, o corpo esofágico ele vai apresentar espasmos musculares difusos, por isso que ele chama espasmo esofágico difuso, e ele vai estar com a sua peristalse normal reduzida ou abolida, tudo bem? Então, o espasmo esofágico difuso vai ser causa de disfagia baixa, propulsora, porque a causa está na motilidade, e episódica, porque você vai ter episódica e intermitente. Então, você vai ter algumas situações em que esse espasmo vai interromper o trânsito de alimento. Ela vai ser intermitente, tá? Aí eu tenho a esofagite eosinofílica, que é uma doença autoimune caracterizada por esofagite, ou seja, inflamação do esôfago, em que você tem a predominância de eosinófilos, tá? Então, é a esofagite eosinofílica, e ela é uma doença autoimune, está associada com manifestações de atopia. Aí eu tenho esse anel de Skatsky, tá? O anel de Skatsky, ele é causa de disfagia estrutural fixa, tá? Com alimentos sólidos. Então, o que é esse anel? Ele é um estreitamento congênito, em forma de anel, da parte inferior do meu esôfago. Então, a parte inferior do meu esôfago fica lá mais estreita. Sempre que eu tiver um alimento sólido muito grande, eu vou ter uma disfagia, uma dificuldade de deglutição. Por isso que é uma disfagia fixa, porque ela está lá desde que o paciente nasceu, é congênita, e intermitente, porque ela só vai ocorrer quando eu ingerir determinados alimentos sólidos grandes. Tudo bem? Eu tenho também a esclerodermia. O que é a esclerodermia? É uma doença autoimune inflamatória crônica do tecido conjuntivo, em que você vai ter atrofia e fibrose progressiva da musculatura lisa nos 2/3 inferiores do esôfago. Então, quando você vai ter atrofia da musculatura lisa nos 2/3 inferiores do esôfago,
você vai ter incompetência do esfíncter esofágico inferior e contrações fracas, né? Contrações peristálticas que vão estar lá fracas ou abolidas. Tudo bem? E por fim, a principal causa de disfasia baixa que é a doença do refluxo gastroesofágico, tudo bem? Que é uma doença secundária ao refluxo gastroesofágico, patológico, e é a mais comum de todas as esofagopatias que a gente tem. 75% das esofagopatias são decorrentes de uma doença do refluxo gastroesofágico, ela é extremamente comum. Então, falou em disfagia baixa, eu vou pensar na doença do refluxo gastroesofágico. Tudo bem? É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada. Beijo.